Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui com mais uma aula, agora lição de número 5, Obadias, o juízo divino virá. Você que é novo aqui no canal, já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participe juntamente conosco. Eu sou o Denísio Queiroz, minha formação é bacharel em teologia, estou fazendo aí 2 pós-graduação, aconselhamento pastoral e terapia familiar para tentar ajudar você aqui com as aulas de forma melhores possíveis, tá certo? Então vamos lá, iniciando a nossa lição de número 5, Obadias, o juízo divino virá. Texto de referência, Obadias 1, 2, 3, 4 e 21. Essa é a revista que nós tomamos por base, tá certo? De nossas aulas, Profetas Menores do Antigo Testamento, Betel Dominical Adultos. Texto áureo e verdade aplicada. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Verdade aplicada. Andemos em espírito para não sermos dominados pela soberba, revanchismo e ódio, mas revestidos de amor e bondade, confiando no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A nossa introdução. O livro de Obadias tem a peculiaridade de proferir suas palavras contra os edomitas por causa do mal que causaram a Judá e Jerusalém. A mensagem de Obadias retrata a ira de Deus contra os edomitas. O motivo de oração: ore para que possamos resolver os conflitos com sabedoria, oração e prática da palavra. Ponto de partida: Deus é o juiz de todo o universo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui os pontos que nós iremos abordar. Primeiro ponto, o cenário da mensagem do profeta. Conhecendo um pouco mais o profeta, a mensagem do profeta, Deus comanda a história. Ponto 2, o pecado de Edom, a punição de Edom, a violência agrava os conflitos, Judá será restaurada. E no ponto 3, Obadias para hoje, a lei da semeadura e retribuição, o dia do Senhor, o alerta de Obadias e por último a nossa conclusão, tá certo? Então agora já vamos entrar aqui no ponto de número 1, o cenário da mensagem do profeta. Obadias, os descendentes de Esaú hostilizaram abertamente os descendentes de Jacó, desconsiderando-os como um povo irmão. Tal comportamento suscitou a ira de Deus e por meio do profeta o Senhor anunciou o fim daquele povo. As palavras de Obadias a Edom foram: a soberba do teu coração te enganou. Olha só, pessoal. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, né? Quem o conhecerá. Conhecendo um pouco mais o profeta, o nome Obadias significa servo do Senhor. Nada mais é dito a respeito dele e suas palavras revelam um pouco do profeta. Não há consenso quanto à data de sua profecia. É uma das mensagens proféticas mais difíceis de se estabelecer uma data. A título de informação, recorrendo a vários comentários sobre o livro de Obadias, quanto ao aspecto data, as opiniões chegam a variar do 9º até o 2º século antes de Cristo. Os profetas Jonas e Naum têm um comum com Obadias o fato de suas mensagens não serem direcionadas para Israel, nem para Judá, e sim para uma nação estrangeira ou respeito dela. Ou seja, pouco sabemos de Obadias, não tem uma data fixa para se dizer quando foi que ele veio aí trazer sua profecia. O que ele tem de comum aí é que ele não traz uma mensagem para Judá e nem Israel, ele traz uma mensagem aí para uma outra nação estrangeira. E aqui nós temos a continuação e o comentário. Revista Betel Dominical, 2º trimestre, 1994, auxílio didático ao professor, página 18. Os estudiosos do livro acham difícil designar-lhe uma época específica. Algumas estimativas chegam a variar em torno de 6 séculos. Com toda probabilidade, Obadias, profeta que viveu antes do exílio babilônico, previu pelo espírito de profecia a condenação de Edom.
o maior inimigo de Israel. Compara-se Jeremias 49, do 7 ao 22, com relação a uma profecia posterior sobre o mesmo assunto, a qual contém muitas similaridades verbais com a predição que temos agora diante de nós, tá certo? Isso aqui é um auxílio para o nosso ponto. Agora nós vamos aí já para o tópico de número 2. A mensagem do profeta. Obadias inicia sua profecia dizendo que recebeu uma visão da parte do Senhor a respeito de Edom. O profeta anunciou que os edomitas seriam castigados, assim como outros povos inimigos do povo de Deus. Isso porque os edomitas se alegraram quando Jerusalém foi conquistada pelos babilônios, ou seja, quando os inimigos de Jerusalém levaram eles aqui cativos, eles ficaram aí, né, se alegrando, jubilando. Essa postura desagradou ao Senhor, que por meio do profeta Obadias anunciou sua destruição. Embora o cerne da mensagem do profeta fosse o castigo do povo de Edom, Obadias não deixa de trazer uma mensagem de esperança ao povo de Deus. Continuando. Ele discorre acerca do dia do Senhor. Nesse dia, o profeta afirma que o Senhor traria justiça contra os inimigos dele, assim como vitória para aqueles que permanecessem fiéis a Deus. Embora não haja detalhes de como será esse dia, o profeta afirma que o reino será do Senhor. Nunca clara mensagem de confiança e afirmação sobre a soberania de Deus. Então, o que nós já vemos aqui nesse ponto? Que Deus traria juízo, traria justiça, né, sobre os inimigos e vitória aí para o seu povo. Agora vamos para o comentário. Bíblia de Estudo Pentecostal. Embora o Novo Testamento não se refira diretamente a Obadias, a inimizade tradicional entre Esaú e Jacó, que subjaz a este livro, também é mencionada no Novo Testamento. Paulo refere-se à inimizade entre Esaú e Jacó em Romanos 9, do 10 ao 13. Mas passa a lembrar da mensagem de esperança de que Deus nos dá todos os que se arrependem de seus pecados, tanto judeus quanto gentios. Invocarem o nome do Senhor, serão salvos. Ou seja, independente de qual povo, língua ou nação, se arrepender verdadeiramente, o Senhor tem perdão para cada um, tá certo? Agora vamos para o tópico de número 3. Deus comanda a história. No primeiro versículo, o profeta diz que as nações estariam se levantando contra Edom. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações o embaixador dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra ela para a guerra. Embora por motivos diferentes, as nações que declarariam guerra a Edom estariam na realidade cumprindo o propósito de Deus sobre aquela nação, mesmo que desconhecesse tal fato. Com isso, fica evidente que Deus comanda a história e conduz em direção à sua vontade final. Ou seja, Deus está no controle de tudo e de todos, e Ele usa as nações para punir as outras, mostrando que está no controle. Continuação e o comentário aqui. Adilson Faria Soares, Lições Bíblicas CPAD, segundo trimestre 1993, da página 15 a 16. Nos versículos 1, 2, 8 e 18, encontramos por 4 vezes as expressões: assim diz o Senhor, e o Senhor o disse, como prova de origem e autoridade divina da sua mensagem, que anuncia o juízo moral de Deus contra as nações, inclusive Edom, por sua crueldade contra Israel. Concluímos que todas as nações serão julgadas no dia do Senhor, nenhuma escapará. Ou seja, quando você vai ver Mateus 25, você vai ver lá o julgamento das nações. Então, ninguém vai escapar do julgamento de Deus, tá certo? Ponto de número 2, o pecado de Edom. Os pecados cometidos por Edom que o levaram a esse terrível juízo foram o orgulho e a crueldade. Por isso, o orgulho deles os destruíram, pois pensavam que sua posição geográfica seria um
empecilho aos ataques inimigos e uma imbatível proteção contra qualquer tentativa de guerra. É assim que a altivez derruba pessoas, nações e líderes que se julgam incapazes de serem atingidos, que se julgam serem indestrutíveis e intocáveis, hein? A soberba, ela precede a queda. Tópico de número 2, 2.1. A punição de Edom. A conspiração e a deslealdade das nações vizinhas foi usada para dar início ao propósito de Deus para julgar os edomitas. Por causa do orgulho que os cegou e a atitude de desprezo e contentamento pelo mal que chegou aos moradores de Jerusalém e Judá, povo irmão, né? A ira do Senhor se acendeu contra eles. Os edomitas foram exterminados como povo ao longo dos tempos. O lugar de sua habitação antes, lugar de segurança e invencibilidade, tornou uma das mais inóspitas da terra. A palavra de Deus é fiel e se cumpre na vida de todos, ainda que pareçam inabaláveis em suas posições e seguros de seus recursos. Vamos aqui para um comentário. Evangelista Valdilon Ferreira Brandão, Revista Betel Dominical, segundo trimestre de 1994, página 23. Comentou sobre Obadias 3. A soberba do teu coração te enganou. Uma das armas que o adversário mais usa para derrotar a muitos é a soberba. Como Ezequiel 2, 28, 2, 9, Atos 12, 23, Daniel 4, 25, 30 e muitos outros. Pois Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Tiago 4, 6. A soberba dá ao homem asas como águia para viver nas alturas de sua arrogância. Porém, se esquece que Deus é sobre todas as coisas e nos dá um lembrete. Se puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei. Hein? Olha só, pessoal. A soberba, ela é algo muito perigoso, tá certo? E agora 2.2. A violência agrava os conflitos. Os edomitas se negaram a ajudar o povo de Israel, quando este precisou atravessar suas terras estando em Cádiz. Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom. Números 20, 14 e 17. Apesar da promessa de que se limitariam a passar pela terra sem causar qualquer prejuízo, a resposta do rei ao pedido de Moisés foi uma dura palavra, naquele momento em que Israel precisava de ajuda. Ele não mostrou bondade ou cordialidade que deveriam existir, pois seus antepassados eram irmãos. Números 20 e 18. Ou seja, a violência, ela só agrava aí os conflitos, tá certo? Comentário de Hilson Shedd, né? Essa nação composta dos descendentes de Esaú, irmão de Jacó, que veio a ser chamado Israel, repetidas vezes estava em guerra contra a nação irmã Israel. O caso mais terrível dessa inimizade, entretanto, revelou-se quando os babilônicos destruíram a cidade de Jerusalém, juntamente com o templo em 586 a.C. Oportunidade aproveitada pelos edomitas para depredar o que restava na cidade e das fazendas abandonadas. Ou seja, quando o povo babilônico invade aqui Jerusalém e faz todo aí o saqueamento, né, pessoal? E aí o povo foi se alegrando, e é porque era nação irmã, tá certo? Judá será restaurada, apesar do cenário devastador, segundo Obadias, no versículo 21, esse panorama seria radicalmente alterado e o curso da história tomaria novos rumos. Judá experimentaria um tempo de restauração. Portanto, diz Deus, resistir aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. O profeta cita os nomes dos patriarcas para promover a esperança de que os exilados veriam as promessas se cumpridas
reforçada desta maneira a fé do povo em Deus, que é fiel à sua palavra. Esta última mensagem de Obadias 21 está de acordo com o grande e perfeito plano de Deus, também revelado ao apóstolo João. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O que nós vemos aqui, que Judá será restaurada, e Deus mostrando sempre que está no controle de tudo, mostrando ao povo que venha se fortalecer na fé e não deixar de confiar no Senhor e na sua palavra. Agora vamos para o comentário, novo comentário bíblico, Antigo Testamento. O reino será do Senhor. Essas foram as últimas palavras de Obadias contra toda a arrogância, orgulho e a rebelião humana. Edom achava-se indestrutível, mas o Senhor humilhou aquela nação e restaurou Judá, que estava caída. Muitas pessoas são tentadas a achar que estão fora do alcance de Deus. Pessoal, muitas das vezes a pessoa hoje ela está lá em cima, quer humilhar as outras, quer ser melhor do que as outras. Só que tenha muito cuidado. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Hoje, se você está bem de vida, agradeça a Deus, glorifique ao Senhor. Porque se você deixar a soberba tomar conta, o orgulho, lá na frente você pode estar embaixo, tá certo? Não obstante, Deus as humilhará, assim como exaltará aqueles que se humilharem diante dele. E no grande dia ele estabelecerá seu justo governo sobre todos, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo o Senhor vos exaltará. E agora nós vamos aí já para o nosso ponto de número 3. Obadias para hoje. Vamos lá? A profecia de Obadias foi uma denúncia contra o comportamento do povo de Edom, que não conseguiu restaurar um relacionamento saudável por causa do problema entre os irmãos Esaú e Jacó. Ou seja, ficou a briga desde o tempo do evento lá, que um toma na benção do outro, né? A hostilidade entre os irmãos se perpetuou através das novas gerações. Embora os irmãos tenham se acertado, né? Pediu perdão ali, se acertou, mas a sua descendência aí, meu irmão, não se uniu não, tá certo? As gerações seguintes se sentiram prejudicadas e adotaram um comportamento de rejeição e rivalidade com os descendentes de Jacó. Ou seja, o Jacó pede perdão, né? Esaú perdoa, mas aí os descendentes não se entendem, porque eles se sentem prejudicados. A lei da semeadura e retribuição, ponto 3.1. Uma das mensagens que continua sendo relevante para os nossos dias, Edom desprezou a lei da semeadura e retribuição. Sua arrogância e engano a tal ponto que chegou a considerar que estava acima desta lei e que, portanto, jamais seria alcançado por ela. Pessoal, a lei da semeadura, ela existe, ela vem na justa medida, no tempo certo, na hora certa. O que você planta, você colhe. Se plantar coisa boa, vai colher coisa boa. Se plantar coisa mal, vai colher coisa mal. A colheita, ela é certa. Pode ter certeza disso, viu? Notamos que o Senhor revelou a causa da destruição que estava por vir. Ou seja, os atos de violência e soberba de Edom teriam consequência. Não nos deixemos enganar, pois o apóstolo Paulo também escreveu sobre esse relevante assunto, enfatizando que de Deus não se zomba. Isso é tremendo, viu? Vamos lá. O escritor aos Hebreus também alertou sobre a justa retribuição que a desobediência recebe. O fato de termos sido alcançados pela graça de Jesus Cristo não nos dispensa de servirmos ao Senhor com reverência e temor. Aprendemos com esta reflexão a partir de Obadias e à luz da mensagem do Novo Testamento a importância do arrependimento, vigilância, temor, humildade e um contínuo andar em espírito. Ou seja, arrependimento, vigilância, temor, humildade e andando aí com o Espírito Santo de Deus. Agora vamos para o comentário. Bispo Eudes José de Carmo, Revista Betel, Dominical, segundo trimestre, do ano aí de 2008, página 26.
Entendeu por que Obadias é um profeta excepcional? Ele nos transmite exemplo de humildade, de amor e de confiança em Deus. Adverte-nos contra a soberba, a inimizade e a ira que leva a atos de vingança. Então você entendeu aí por que Obadias é excepcional? Que maravilha, né? O profeta deixa claro que todos aqueles que tiram proveito das desgraças e infortúnios de alguém que esteja sendo punido por Deus e se ensoberbecem sobre eles serão julgados por essas atitudes reprováveis. Além de tudo isso, ele coloca-nos diante da grandeza da justiça, do poder, do amor incomparáveis de Deus. Ou seja, quando Deus estiver tratando uma pessoa, não zombe. Tá? Quando a pessoa estiver passando uma prova, uma luta, deixa ela com o Senhor, tá certo? E não tire proveito dessa situação. Nem queira tirar vantagem, né? 3.2 O dia do Senhor. Sobre o dia do Senhor, Obadias, assim como os demais profetas, traz ensinamentos de que Deus exige justiça, não apenas um futuro distante, mas também no tempo em que os acontecimentos se desenrolam contra o seu povo. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim será contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Olha só, aqui é a lei da semeadura. Deus mostrando que aquilo que foi feito um dia voltaria. A Bíblia diz: façais aos homens aquilo que quereis que vos faça. Se você quer que façam bem, façam bem. Agora, se você quer que façam mal, então isso também virá sobre ti. O amor e a misericórdia de Deus não permite que ele compactue com o pecado e a desobediência dos homens. O dia do Senhor é um dia de julgamento e justiça divina, ou seja, o dia do Senhor acontecerá, tá certo? E ele trará juízo sobre todos, ninguém escapará, tá certo? Todas as nações passarão pelo julgamento do Senhor. Continuando aqui um comentário bíblico de Moody. O dia do Senhor é o dia em que Deus vai julgar a perversidade e vingar a justiça. Deus é misericordioso, mas não vai tolerar o pecado para sempre. Tem uma frase que diz assim: Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Só que em Salmos 7 está dizendo que se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Então, muitas das vezes as pessoas querem se esconder através dessa frase. Não, Deus ama o pecador, então por mais que eu peque, Deus me ama. Um dia Deus vai trazer juízo. Quando o pecador, individualmente ou nação, ignora completamente as regras divinas, ele vem para julgar e vingar. Os juízos do Senhor se basearão sobre a justiça, no capricho ou na vingança. O castigo não será menor nem maior que os crimes cometidos, ou seja, vai vir uma medida justa, porque Deus ele é justo, mas ele vai sim punir. A Bíblia diz que Deus não terá o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. A sentença de um pecador não será desproporcional aos seus pecados, mas por ter certeza de que sofrerá por seu pecado. Então, que nos arrependamos dos nossos pecados e venhamos nos humilhar na presença do Senhor. 3.3 O alerta de Obadias. A profecia de Obadias é uma clara mensagem contra o orgulho, arrogância e falta de cordialidade e empatia entre os homens, principalmente entre aqueles que deveriam mostrar-se solidários e não hostis para com seus irmãos. Não se deve rejeitar a ajuda àqueles que se encontram em circunstâncias adversas por causa de situações mal resolvidas do passado, ou mesmo alegrar-se por isso. Fica claro também que o mau comportamento de alguém não é justificativa para que outros assim procedam, tá certo? Muitas das vezes tem um mal desentendido lá no passado e as famílias ficam remoendo isso aí, tá certo? Muitas das vezes é um conflito com os pais e aí vai passando para os netos. Isso não é bom, tá, pessoal? O ideal é que se resolva, que se perdoe e que o passado fique para trás e sejam libertos em Cristo Jesus. Continuando.
Mesmo quando os edomitas negaram ao povo de Israel passarem por suas terras, a ordem do Senhor é que não deveriam revidar. O comportamento de Jacó com sua família no passado não significa autorização para que os edomitas agissem com hostilidade e desprezo com os descendentes dele. Ou seja, os descendentes de Jacó não deveriam pagar pelo que Jacó fez. Porque quem deveria ser punido era Jacó, não eram seus descendentes. O desejo de justiça por algo ou alguém pode facilmente ser confundido com vingança. Então, nós temos que saber o que é justiça para que nós não venhamos cair na vingança. Então, é muito melhor colocar nas mãos do Senhor, pedir para que Deus faça justiça, porque Deus sabe como deve agir. E agora vamos para o comentário. Adilson Faria Soares, Lições Bíblicas, segundo trimestre de 1993, página 17. Deus envia duras calamidades sobre aqueles que se regozijam com o sofrimento alheio. Como servo de Deus, não nos alegremos pela queda de alguém, antes demonstremos nosso amor e bondade e contribuamos para recuperá-los. Na presente reflexão, é oportuno conectarmos o alerta de Obadias, exposto nesse subtópico, com a mensagem de Jesus Cristo, Mateus 5, do 43 ao 48. Para tanto, precisamos cultivar o andar em espírito. Olha só que coisa interessante, né, pessoal? Nós não devemos nos alegrar com a queda. Tem pessoas que se alegram quando o irmão cai. As pessoas aceitam Jesus e aí parece que as pessoas ficam, você vai ver, não vai durar muito tempo, com 2 meses vai sair da igreja. Aí, em vez de ajudar as pessoas a se fortalecer, parece que tu é torcendo para que as pessoas saiam da igreja, né? Mas não é assim que o Senhor nos ensina, pelo contrário, que possamos ajudar cada um. E a nossa conclusão: o orgulho e a altivez, vistos e denunciados pelo profeta Obadias em Edom, são como uma semente nos corações dos homens. Quanto mais a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, mais esta semente cresce e vai dominando completamente a vida, levando a um caminho de destruição. Olha só, pessoal. Então, quanto mais, pessoal, a pessoa se distancia de Deus, essa semente ela vai gerando, vai brotando, vai crescendo e levando a pessoa para cada vez mais para distante do Senhor, a um caminho de destruição. E aqui eu quero já agradecer a oportunidade ao nosso Deus. Agradeço a você que é inscrito, a você que é inscrita, a Gabi Menem, minha esposa, aos familiares, aos amigos, a Betel por essa revista maravilhosa e ao YouTube que nos dá essa oportunidade de estar trazendo essa aula aqui até você, do outro estado, até mesmo de outro país. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e vos guarde, e até a lição de número 6.